Muito boa noite. Bezat Hashem, a gente começa aí com um tema. Cada semana fica mais magnífico o tema, ainda mais se a gente acredita que ele é magnífico de verdade para poder falar sobre ele. A gente vai falar, Bezat Hashem, hoje sobre um assunto que envolve o emocional da pessoa, envolve a mente da pessoa. E obviamente que quem criou a mente de cada um de nós foi a Kadosh Baruch Hu. Então o melhor lugar para procurar como funciona a mente, sem desmerecer nenhuma sabedoria laica, é o Sefer Torah. Eu vejo de verdade que quanto mais tempo eu dou aula para jovens de 13 a 50 anos de idade, todo mundo é jovem, eu vejo de verdade a importância desse assunto que a gente vai conversar sobre ele hoje nos minutos que a gente tem. Here we go, vamos por aqui. A Gemara fala para a gente uma história na Gemara chamada Masechet Ta'anit. Na página 26 a Gemara traz uma história. Não sei se é tão famosa, página 21a, desculpa, 21a. A Gemara fala, uma história que não acho que é famosa. Se for famosa, ótima, se não é, vai ficar agora. É a seguinte. Tinha dois homens e a Gemara conta que um deles, os dois na verdade, foram salvos e de não viver para viver. Qual a história? A Gemara conta que haviam dois sábios da época do Talmud, um é mais famoso e outro menos. Ilfa é o nome de um deles, que não é tão famoso, é um nome não comum, a gente não vê ninguém chamar o filho de Ilfa, mas é um nome. E o outro, Rabi Yohanan. Rabi Yohanan já é mais famoso, já consta em algumas Mishnayot também, né? E Gemara também. Então, os dois eram ambos estudiosos, fala Gemara, só que em vez de sobrar salário no fim do mês, sobrava mês no fim do salário. Então eles não sabiam mais o que fazer. Então eles estavam muito preocupados com a situação econômica, cada um deles próprios, cada um dos dois. Falaram, a gente vai ter que trabalhar para não chegar a um nível de pobreza maior, a gente não vai conseguir sobreviver. Então tanto Ilfa quanto Rabi Yohanan saíram procurar aí, mandaram o currículo deles em algum lugar para procurar emprego na 25 de março, Bom Retiro, centro do Rio de Janeiro, aonde que tinha emprego, eles falaram, vamos conseguir alguma coisa. Eles sentaram no caminho que eles estavam indo procurar um emprego, eles sentaram num banquinho, na calçada, onde dava para sentar, e eles foram comer um sanduíche. Então chegaram para comer um sanduíche, comer alguma coisinha. Os dois estavam sentados, e Rabi Yohanan, de repente, escutou dois anjos conversando. De novo, os dois personagens eram Rabi Yohanan e Ilfa. Rabi Yohanan escutou dois anjos conversando. Eles falaram o seguinte, os anjos estavam falando, olha, vamos derrubar o muro sobre eles. Eles estavam perto de um muro, parecia que ia cair, sentado comendo sanduíche. Vamos derrubar o muro sobre eles? Por quê? Então, os anjos continuam dizendo, poxa vida, como pode ser que eles estavam até agora estudando Torá, que são coisas que são eternas, e vão abrir mão de uma coisa eterna, assim disse um anjo para o outro, para se ocupar de uma coisa que é finita. Então, começaram a escutar esse barulho da conversa. E o outro anjo retruca e fala, sabe o que? Não vamos derrubar o muro. Sério? Mas por que não? Você tem que me convencer que não vai derrubar o muro. Fala, não vamos derrubar o muro porque vai sair uma pessoa grande deles, uma pessoa muito importante deles. Então, se a gente derrubar o muro, vai matar a pessoa. Então, por isso, os dois foram salvos e o muro não caiu, porque um deles ia virar uma pessoa grande. Então, já que o muro estava lá, ia cair nos dois. Então, pelo mérito de um, os dois foram salvos. Então, os dois foram vivos. Se mantiveram vivos, Ilfa e Rabi Yohanan. Aí Rabi Yohanan vira para Ilfa e fala, você escutou alguma coisa? Eu escutei algumas vozes de dois anjos conversando, alguma coisa? Aí ele fala, não escutei nada. Fala, o que você escutou? Fala, não, deixa para lá. Então, Rabi Yohanan escutou essa conversa do muro, indo cair, um vai virar grande, vai salvar os dois, e Ilfa não escutou nada. Então, Rabi Yohanan falou, opa, se eu escutei, tem coisa para mim aqui, que já por si só, já merecia um shiur aqui. Quando a gente escuta alguma coisa, isso está diretamente conectado com quem? Com a gente, não com o vizinho, né? Não, ele quis dizer para o vizinho, não para mim. Não, tem a ver comigo. Então, continua a história, a Gemara termina o que aconteceu. Anos depois, eles foram fazer um get-together, uma festa para se reencontrar. Quem estava lá na festa? Ilfa e Rabi Yohanan. Ilfa foi trabalhar, e Rabi Yohanan, que escutou essa voz, que ia ser uma pessoa grande, voltou para o Bet HaMidrash, estudou e virou
um dos grandes Rashei Shiva, chefes da escola de estudo de todo o povo judeu. Tá bom, um virou um grande businessman, o outro virou um grande estudioso. Rabi Yochanan virou estudioso e ele foi trabalhar, foi bem sucedido economicamente. Falaram para Ilfa o seguinte, olha, se você tivesse ido estudar, você também seria uma pessoa grande. E Rashi traz que Ilfa era mais capaz em estudo do que Rabi Yochanan. E depois Ilfa falou, olha, eu só fui trabalhar porque eu precisava de Parnassá e até a Gemara fala que Ilfa subiu no mastro de um barco e falou, podem me perguntar qualquer pergunta do Talmud, mesmo que eu fui trabalhar e não continuei estudando tanto quanto eu queria estudar, se eu não responder, podem me jogar do mastro do barco para baixo. Tá bom. Então, mas aqui termina a história, voltamos para o que nos interessa. Rabi Yochanan, o que ele fez? Foi estudar e Ilfa foi trabalhar. Agora, a pergunta é a seguinte, por que Rabi Yochanan saiu de Yeshiva para comer o sanduíche que ele estava indo procurar um emprego? Por que ele foi procurar um emprego? Porque já estava no gogó, já estava no pescoço, que ele não tinha mais dinheiro para pagar as contas. Quando ele escutou a voz, o que Rabi Yochanan fez? Voltou. A Gemara não faz essa pergunta, mas a gente que está indo a Gemara, a gente pode se questionar. Como é que ele fechou as contas? Se ele saiu de Yeshiva porque já estava na garganta, e aí ele falou, um dos dois tem que ser chefe. Eu escutei, e você não escutou, então deve ser que está falando com quem? Com você. Então Rabi Yochanan falou, beleza, já que eu escutei, está falando comigo, ele continuou estudando. Mas a pergunta é, se ele não estava fechando as contas, como é que ele voltou a estudar? Então olha que interessante. Eu vi uma resposta espetacular faz muito tempo, eu guardei para falar em uma ocasião, e aqui hoje à noite, Bezat Hashem, é o seguinte. Na própria Gemara tem uma dica da resposta. Quando Ilfa escutou os anjos, quando Rabi Yochanan, melhor dizendo, escutou um anjo conversando com o outro, vamos derrubar o muro, mas um vai virar grande, então não vamos mais derrubar o muro, vamos deixar os dois vivos. Falou o seguinte, olha, se eu escutei tem a ver comigo, então deve ser que eu vou virar Rosh Yeshiva, o chefe das escolas de estudo do povo. Mas você ainda tem contas, mas presta atenção, quando a gente quer alguma coisa muito demais, mesmo que as contas continuem a vir, eu vou dar algum jeito para gastar menos luz para a conta vir menor. Eu vou dar algum jeito, ou as contas que forem, vai se organizar. Isso em hebraico é chamado Kochot HaNefesh. O Hazon Ish traz muitas vezes, ele não aborda essa Gemara, mas ele traz muitas vezes nas cartas dele, e tem outros livros também, vamos chamar assim de, entre essas, psicologia judaica, que trazem chamado Kochot HaNefesh. Kochot HaNefesh é força da alma ou força do intelecto, vamos dizer, tanto faz. Tradução, alguma coisa, um dos dois, que seja Kochot HaNefesh, vamos traduzir força da alma ou força do intelecto, que quando a pessoa tem algum incentivo, ele tem um cor dentro dele que gera isso, ele fala, tudo bem, se é para mim virar o Rosh Yeshiva, eu sei que tem esse grão que vai germinar dentro de mim, eu vou dar algum jeito com minhas contas para me organizar, porque eu sei que tem um futuro belo à minha frente. E ele falou, escutou isso, foi trabalhar. É espetacular quando a pessoa tem esse incentivo, o potencial e a capacidade que pode gerar e fazer ele trabalhar, tudo se resolve. Eu aprendi dessa Gemara que quando a pessoa tem um potencial, é pouco isso. Quando a pessoa acredita nesse potencial, é muito maior. Porque Rabi Yochanan já tinha o potencial de ser Rosh Yeshiva ou não tinha? Claro que tinha. Quando ele escutou os anjos conversando, um dos dois vai ser um gigante, ele que escutou e falou, tem a ver comigo, o potencial já estava lá, só que eles já estavam prevendo, vamos chamar assim, o futuro. Se você investir, vai sair isso. Ele já tinha o potencial, mas não acreditava ainda em si, porque ele não imaginava que isso ia acontecer. Pessoal, a gente aprende daqui algo espetacular, de novo estrondo, que ter um potencial é bom. Mas enquanto que eu não acredito nesse Koach HaNefesh, nesse meu íntimo, que eu tenho isso, eu falo, tá bom, eu vou trabalhar, tá bom, eu não vou investir, tá bom, qualquer que seja o âmbito do pensamento. Acompanhem comigo, olhem que interessante isso. A gente teve no Egito alguns faraós. Faraós é uma posição, não é um nome. É um título, que a gente tem presidente do Brasil, tem rainha da Inglaterra, tem faraó. Tiveram alguns faraós, mas teve um só Yosef. Yosef teve um só no Egito. Bom, no bairro tem muitos Yosef, mas no Egito teve um Yosef famoso, vamos chamar assim. Quem era o Yosef? Era aquele Yosef que ficou marcado, que quando ele entrou no Egito, saiu no famoso jornal Egyptian Times, que saiu lá? O Diário do Egito,
Quando entrou Yosef, ele mudou a estrutura, a economia, a sociedade egípcia. Eu me explico. O Egito estava com fome. A gente sabe que teve uma situação econômica muito ruim. Passaram alguns anos de fome. E depois preveram que ia haver alguns anos de fartura. Primeiro fartura, depois fome. E Yosef reestruturou toda a economia do Egito, enquanto todo mundo que estava lá falando, olha, a gente vai morrer de fome. Yosef falou, não se preocupem. Sigam as minhas instruções que eu vou salvar vocês. Tá bom? Obviamente com toda a humildade que Yosef tinha. E Yosef reestrutura socialmente e economicamente o Egito. As pessoas estavam desesperadas, ele acalmou as pessoas e o Egito subiu. Quer dizer, as ações do tesouro do Egito, quem tinha comprado elas, comprou por pouco. Depois de um tempo que Yosef ficou no poder, as ações subiram e venderam ela a um preço milionário. Depois que Yosef saiu do posto, o que aconteceu? Caíram de novo. Mas enquanto Yosef estava lá, as ações bombaram, venderam muito alta. Yosef era o mito do Egito. Quando você entrava no Palácio Real, sabe, algumas sinagogas têm foto do presidente antigo, do outro, tal, sabe? Tem os presidentes que passaram pela sinagoga, né? Começa preto e branco, vai virando colorido. Então, no palácio do faraó, certeza tinha uma foto de Yosef, porque Yosef foi quem manteve o Egito de pé. Depois Yosef falece, acabou com todo ser humano, ele viveu, faleceu, teve uma vida brilhante, brilhou para os outros também, e o tom da música muda, a gente sabe a história. O que aconteceu? Veio um novo rei no Egito, se era um rei novo, ou se era o mesmo, tem discussão, mas não faz diferença, porque o que interessa para a gente é que não se falava mais de Yosef, a foto de Yosef que estava lá pendurada desapareceu. Tá bom, isso eu até entendo. Você pede para o funcionário que trabalha no palácio, olha, pega a foto, dá um sumiço nela, está aqui 100 contos, não conta para ninguém o que aconteceu. Não dá para entender. Mas o problema que acontece é o seguinte, peraí, ninguém mais lembra de Yosef? Não, está escrito que o pessoal esqueceu de Yosef, o povo esqueceu de Yosef, o faraó obviamente que esqueceu, porque ele queria que esquecessem, mas o povo inteiro esqueceu. Não leiam a Torá, vivam a Torá. Como que isso é possível? Um homem que estava todo o povo desesperado. Um homem que está escrito que o próprio faraó falou para o povo, beijem o pé dele. Vão e sigam as instruções dele. Por quê? Porque o que ele falar, façam. Mas disseram para o faraó os egípcios, mas o faraó ele falou para a gente fazer Brit Milá. Faz. Se ele mandar vocês pularem na fogueira, também pula. Porque ou vocês obedecem ele ou vai morrer de fome. É melhor tentar obedecer ele, talvez sobreviver, que no fato, de fato depois sobreviveram. Então olha como que é possível, esqueceram de Yosef. Está escrito, Vayakom melech hadash al Mitzrayim, veio um novo rei no Egito, e Asher lo yadat Yosef, ninguém mais lembrava de Yosef. Que o faraó não lembra de Yosef, eu entendo, mas como é que o povo inteiro esqueceu de Yosef? Ah, sei lá, está escrito. Sim, mas se a Torá escreveu, porque a gente pode perguntar, se questionar para aprender. Mas a Torá falou que o Paró não conheceu. Não? O Paró não conheceu e o povo também abandonou. Já vou provar para vocês que o povo também esqueceu de Yosef. Eu já vou mostrar para vocês que o povo esqueceu também. Mas só antes disso eu comecei a procurar um pouquinho, não unânime, mas um pouquinho, qual o melhor presidente que o Brasil já teve? Procurei, fiquei alguns minutos procurando. Qual o melhor presidente que o Brasil já teve? Nenhum. Vocês falaram todos ou nenhum? Então, dentro das pesquisas que fizeram, tiveram dois isso, Mahloket, muito bem, tem discussão. Não é só na Gemara tem Mahloket, na opinião do povo também. Getúlio Vargas, by the way, Getúlio Vargas foi o presidente que mais governou o país em questão de período, em tempos. Ele governou de 1930 a 1945 e depois de 51 a 54, um total de 18 anos. É muito. Maior duração do presidente do Brasil. Outro presidente, Mahloket, da segunda opinião, fala que o Lula foi o melhor presidente que o Brasil teve. Então, tem Mahloket, um falou que é o Getúlio Vargas, outro falou que é o Lula. Pessoal, aqui teve Mahloket no Brasil, mas no Egito não teve Mahloket, era unânime que Yosef era o mito. Então como é que esqueceram de Yosef? O povo esqueceu de Yosef, começaram a escravizar os Eudim, ninguém foi contra, o povo esqueceu. O faraó esqueceu, o povo também. O povo egípcio nunca falou como se vai escravizar. O pai deles manteve a nossa economia. A gente vê nenhum midrash que o povo reclamou, o povo egípcio. Então o povo também esqueceu. A pergunta é como? Como que eles esqueceram?
Aqui a regra é a seguinte, quando a Torá fala sobre o faraó, ele era um rachá, era malvado? Ou era tzadik? Rachá. Mas, apesar que ele era rachá malvado, ninguém discute que o faraó era um grande gênio, uma pessoa intelectual, muito sábia e muito capaz. O faraó é um grande rachá. Ninguém discute isso. Porque senão a Torá não ia contar pra gente de um rei bobão. Tem leis profundas para a gente aprender aqui. Paró era uma pessoa muito, muito astuta, muito esperta. Olha o que ele fez. Paró viu que a gente falou de Kochot Nefesh, mas ele falou, dá para usar para o lado oposto. Rabi Yochanan usou isso para bombar ele para uma coisa boa. Ele acreditou e foi para frente. Paró falou, se Rabi Yochanan usou para crescer, eu posso decrescer os outros com isso. Olha que interessante. Tem uma passagem da Haggadah de Pesach, mesmo que agora não é Pesach, está longe de Pesach, mas a Haggadah de Pesach conta para a gente o que aconteceu no Egito. Está escrito, Vaireu Otanu Amitzrim. O que quer dizer Vaireu? Vem da palavra Ra. O que é Ra? Mal. Então foram malvados conosco os egípcios. É verdade a frase? É, foram muito malvados. Aí eu não lembro, obviamente você não lembra porque você não viveu. Mas o pouco que você escutou sobre a Segunda Guerra Mundial, se a gente procurar nos Midrashim, não sei se o Egito foi menos mal, infelizmente, com toda a sensibilidade, do que a Segunda Guerra Mundial. Então é verdadeira, obviamente, que a frase da Haggadah de Pesach, né? Obviamente que a Haggadah de Pesach não precisa do nosso aval, mas eu estou querendo analisar um pouquinho. Vaireu otanu mitzrim. Os mitzrim fizeram muito mal para a gente, os egípcios, quando a gente estava no Egito. Existe um Rav que comenta sobre esse pasuk, Vaireu otanu mitzrim. Como se fala em hebraico que eles me fizeram mal? Vaireu, fizeram mal, lano, para nós, para nossa pessoa. Então, nos fizeram mal em português. Vaireu otanu mitzrim, otanu é nós, não é para nós. Então, Vaireu otanu mitzrim, o passuco fica o quê? Fizeram nós mal. Não, fizeram mal, nós fizeram mal. Em hebraico, nós fizeram mal é Vaireu lano, e não Vaireu otanu. Vaireu otanu, o que é? Fizeram mal a gente, mas parece índio falando. Por que está escrito assim? Rav Shvav, Zichron Livracha, tem um livro chamado Men Betashover, ele fala algo espetacular, fala o seguinte. O passuco não está ensinando para a gente o que aconteceu no Egito, está ensinando como aconteceu. Óbvio que eles fizeram mal para a gente, mas isso é peanuts, isso é bobeira, não é isso que o passuco vem ensinar para a gente. O verso vem ensinar para a gente, sabe o quê? Como eles conseguiram fazer isso, essa proeza. Vaireu lano, não fizeram mal para a gente, Vaireu otanu, nos fizeram mal, quer dizer, vocês são maus, vocês são pessoas ruins. O faraó começou a colocar dentro da cabeça das pessoas, dos egípcios, vocês, Yehudim, são pessoas ruins. Mas tinha Yosef, ele era um mito. Sim, ele era um mito, mas ele era uma exceção. O povo dele é horrível. Os irmãos dele, os netos e filhos deles, os Yehudim, são horríveis. Vocês são pessoas de segunda categoria. Vaireu otanu. Vocês são ruins, Yehudim. O que ele fez? Em vez de falar o que ele fez e trazer Midrashim para vocês, eu pensei, algo que vai ser um pouco mais concreto para a gente, mais palpável para mim mesmo, é o seguinte. Eu estava lendo uma vez uma Bíblia, vamos chamar assim, sobre o Holocausto. Tem um livro em inglês muito completo, e com a visão correta, de acordo com a visão da Torá, obviamente, sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra, né? Antes, Primeira, Segunda Guerra e Holocausto, fala bastante bem, assim, aborda fatos, números, e nesse livro aparecem algumas fotos verídicas de propagandas que os nazistas e Marshemam Vezichram faziam sobre os Yehudim. O que eles faziam? Colocavam a foto de um Yehudi com um rato. Quer dizer, o Yehudi se assemelhava com um rato. A economia da Alemanha está sendo prejudicada por um Yehudi. O Yehudi é um avarento. O Yehudi é fedido. E saía nos jornais 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Inclusive, tinha fotos de ladrões Yehudim. Agora, se a gente for olhar um pouquinho, pesquisar na história, muitos dos Yehudim participaram pró-Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Então, se puder fazer um paralelo, igual que Yosef ajudou os egípcios, muitos Yehudim foram pró-Alemanha no exército alemão. E como é que esqueceram? Porque nós temos algo chamado
visão, a gente se impacta pelo que a gente vê, pelo que a gente escuta, nós somos seres humanos. Se a gente cheira um cheiro desgostoso, então ninguém chega perto da comida, porque meu cérebro já trava, e assim que Hashem fez a gente. Então, se eu tenho Yosef, ou se eu tenho os Yehudim, que fossem a comparação na Primeira Guerra, que fizeram pró-Alemanha, Yosef pró-Egito, como vocês esquecem disso? Como vocês escravizam o povo? Pela mesma forma que os alemães e todo o grupo lá foram contra os Yehudim poloneses. Como pode ser isso? Porque vocês não valem nada, vocês são incapazes. Vairu, não vairu lá, não vairu otano, vocês são um lixo. E o Egito, e anos depois, Hitler e Mark Shimon Zichro e todo o partido nazista começou a fazer propagandas, centenas, milhares de dólares e de vezes e de dias de quanto isso aparecia. Então, quando eu vejo isso 1, 2, 10, 20, 40, 80 vezes, algum momento eu vou começar a acreditar. A imagem de Yosef desaparece da minha cabeça. A propaganda é a alma do negócio. Foi assim que Hitler, que era uma pessoa muito versada, falava muito bem, conseguiu conquistar o povo e falar, olha, tudo está acontecendo por causa deles. Então, juntem-se a mim e vamos tirar o mal que existe entre nós. Não era Hitler contra o povo, era Hitler com o povo contra os Yehudim. Inclusive, conta uma vez, olha como que quando a gente repete uma coisa, muitas vezes a pessoa acaba acreditando nisso. Contam que tinha um cara que ele queria estar em Meia Shearim, ele queria dormir, estava cansado, era Shabbat à tarde, ele chega da sinagoga e falou, um dia eu vou poder descansar, né? Domingo não tem descanso em Israel, um dia eu vou poder descansar. Ele chega lá, estava dormindo, ele começa a dormir, ele escuta um monte de crianças brincando. Todas as crianças vão embaixo lá na rua, começam a gritar, brincar de pega-pega, pisa-pisa, amarelinha, gritando. Ele falou, preciso dormir, é o único dia que eu tenho livre, eu tenho 1 hora livre. Aí ele vai na janela, ele teve uma ideia bárbara, ele vai na janela e falou o seguinte, olha, aqui do lado tem um bairro chamado Davidka, lá perto, né? Tem um bairro aqui do lado, tem um americano muito rico, e ele chegou, ele passa só uma semana nas férias, ele está distribuindo balas importadas. E as crianças falou, beleza. Falou 1, 2, 3 vezes, de repente estava um silêncio, todo mundo foi pegar bala naquele americano que nunca existia, que estava em tal rua que nunca existia. Então ele ficou tão feliz, ele foi dormir, deitou, e depois de 1 ou 2 minutos a esposa dele veio levantando, colocando a roupa dele de Shabbat, descendo, falou para ele, onde você vai? Falou, como assim onde eu vou? Tem um americano no bairro do lado, em Davidka, distribuindo balas, eu vou para lá pegar balas também. Em outras palavras, ele falou tantas vezes para as crianças que ele falou, olha como é que eu vou dormir. Existe algo que quando a pessoa acredita em alguma coisa, seja para o lado positivo, como a gente viu em Rabi Yohanan, ou infelizmente para o lado negativo, como a gente viu no Egito, em Hitler, isso tem uma força power, fortíssima. Olhem só a força que isso tem, olhem só o Koach HaNefesh que isso tem. Hashem designou, olha, é interessante quando a gente vê alguma ideia na Torá e depois começa a ler o Humash dessa forma, fica espetacular. Estava folhando o Humash, nessas horas estava preparando o Shiur, e aí eu vi algo espetacular, Hashem me mostrou uma coisa muito legal. Hashem designou Moshe Rabbeinu para salvar o povo, certo? Moshe Rabbeinu está pronto para ir. Moshe Rabbeinu tem uma preocupação que ele fala para Hashem. Qual a preocupação de Moshe Rabbeinu para Hashem? Depois que Hashem já aceitou ele e falou, tá bom, vai Aharon te ajudar, mas qual a preocupação que Moshe Rabbeinu tinha? Sefer Shemot, no 4º capítulo, Perek Dalet. Vaian Moshe Rabbeinu falou para Hashem, tá bom Hashem, eu posso ir. Se você acha que eu posso ir, tudo bem. Vaiomar, mas eu tenho um problema Hashem, para ser resolvido. Olhem que bomba. O povo não vai acreditar em mim, eles não botam fé em mim, eles não têm crença em mim, eles não vão confiar em mim. Veloishmeu Bekoli. E por conseguinte, olha como o passuco termina. Se eles não acreditam em mim, o que eu falar, eles não vão me escutar. Olhem que espetacular. Hashem, eu desisto. O que Hashem falou para ele? O que Hashem falou para Moshe Rabbeinu? Como a gente sabe que Moshe Rabbeinu era gaúcho. Hashem falou para ele, pega o mate, né? Pega o mate. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, pega o mate, pega o bastão. Hashem não falou para ele, é bobeira. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, pega o bastão, transforma isso num milagre, numa cobra, para o pessoal começar a acreditar em você. Olhem que bomba. Olhem que espetacular. Hashem não falou para Moshe Rabbeinu, é bobeira. Falou, você tem razão. Se você não acredita que eles acreditam em você, então você não vai conseguir sair do lugar. Então eu vou te dar aqui uma mágica, que é melhor do que a mágica do faraó, para você acreditar que você tem o poder, e aí sim você pode salvar meu povo.
Se eu não acredito no meu koach, eu não consigo fazer nada. Nada. E se eu consigo destruir o koach hanefesh do outro, eu posso transformar Yosef e o povo dele acabar com a memória ótima que ele tinha. Eu posso pegar Yehudim, que foram soldados na Primeira Guerra Mundial e ajudaram a Alemanha, e transformar a Alemanha inteira contra eles. Eu vi uma história que aconteceu numa yeshiva nos Estados Unidos. Tinha um Rav, uma história curta, mas interessantíssima, tinha um Rav ensinando para alunos pequenos um tratado chamado Erechin. Erechin fala sobre o valor que cada pessoa podia doar para o Bet HaMikdash. Por exemplo, está escrito na Torá isso. Se eu falo, eu vou doar para o Bet HaMikdash o meu valor, então eu tenho uma Gemara inteira que fala sobre isso, depende do sexo da pessoa, homem ou mulher, e tem idade. Então cada idade tem um valor que ele vai dar para o Bet HaMikdash esse valor. É que nem uma tzedakah que ele deu, chamado Erechin. E antes de o Rav explicar isso para a classe, para os meninos, ele falou para os meninos, olha, vocês sabem quanto vocês valem? Qual o valor de vocês? A Torá dá o valor de cada um de vocês. Falou a tabela, olha, tal valor, tal sexo e tal idade tem tal valor. Mas antes de falar o valor e a tabela, ele falou, vocês sabem o valor que cada um de vocês tem? Teve um silêncio total. A Torá ficou meio preocupado, falou para o menino, olha, sentava lá no fundo da classe, falou, você sabe qual que é teu valor? E o menino ficou em silêncio. Aí o Rav depois falou, puxa vida, coitado. O menino senta lá atrás, ele sente meio assim, deslocado. E eu perguntei para ele qual o valor dele, qual vai ser a reação dele no meio da classe, coitado. Então o Rav logo mudou para outro menino e falou, sabe qual que é teu valor? O menino falou, eu acho que meu valor vale $100, outro 50. Falou, muito bem e tal. Aí o menino lá atrás levanta a mão e falou, o senhor me chamou, não vai esperar eu responder? Aí o Rav falou, puxa vida, que bobeira que eu fiz de chamar aquele menino que sente um inferior. Aí o menino olha para o Rav, eu não tenho valor. O Rav ficou olhando para baixo. Mas como assim você não tem valor? O Rabino pergunta para ele. Falou, minha mãe fala para mim não vale nada. Que, contrário, que eu valho mais do que qualquer coisa do mundo. Não tem nada no mundo que tenha o meu valor. Isso é Koach HaNefesh. E talvez o que falaram aqui, podia ser o final da história que não era, mas também seria, minha mãe fala que eu não valho nada. Então, isso é o Koach HaNefesh, é o valor. Mas você tem um potencial, meu amigo, não interessa o potencial que você tem. Interessa o que você acha, o que você acredita que você tem. Esse é o emocional do ser humano. Tem um impacto gigante até na Halachá. Olhem que bomba. O Rambam fala em Halachot Avodazara. O Rambam tem lei sobre idolatria. Olha o que ele fala. Olha interessante. Se tem uma pessoa, está na Halachá isso, está na Gemara e o Rambam codifica isso. Se tem uma pessoa que ele foi mordido, Deus me livre, por uma cobra. Ou por um escorpião. Talvez seja a mesma coisa um cachorro. Pode falar psukim para ele, falar alguns versos? Falar algum passuco para curar ele. Para o menino se sentir curado. Ou para a menina se sentir curado. Diz o Rambam, Afalpi shena davar moil, klum, mesmo que não adianta nada falar, nenhum verso para ele, porque ele precisa tomar uma injeção, passar mertiolate. Não fala para ele, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Não vai resolver. Pode ou não pode? Diz o Rambam, claro que pode. Mas por que? Pergunta o Rambam, por que pode? Porque olha que o Rambam fala, já que o paciente acha que pode, ele vai ficar mais tranquilo, então pode. Por quê? Porque ele vai curar mais rápido se você falar um passuco para ele. Pessoal, olha a força que a mente do ser humano tem. Halachot Shabbat também tem isso. Depois, não é um chute de Halachá aqui, mas eu quero que você saiba esse ponto. Cada caso tem que ser questionado, mas tem um caso no Shulchan Aruch, que a pessoa está de cama, coitado, tá dor de cabeça, qualquer coisa, está de cama, ele precisa ficar acamado. E o paciente é cego. Só que se ele souber que a luz está ligada, ele vai ficar mais tranquilo. Então na Halachá está escrito que pode pedir para um não Yehudi, cada caso é um caso, tem que se questionar, mas a grosso modo pode se pedir para um não Yehudi ligar a luz para ele, mas ele não enxerga. Manishtaná com a luz ou sem a luz. Presta atenção, ele vai ficar mais tranquilo se ele souber que a luz está ligada ou não. Vai. E se ele souber que estão enganando ele, não. Como falar que ligaram a luz e não ligaram. Então está escrito na Halachá que pode pedir para um não Yehudi, nesse caso específico, ligar a luz para ele. Olha a potência que tem a mente do ser humano. Se eu acho alguma coisa, eu acredito, me ajuda até a me curar. Rav Isaac Sher, que foi o Rosh Yeshiva de Slabotka, eu uma vez tinha escutado isso, mas nunca tinha lido, então nunca falei. Ele fala o seguinte, que mais grave do que a própria haverá
é o impacto posterior à consequência que a Averá traz. O Yetzer Hara está mais feliz com a consequência da Averá do que a própria Averá. Não que pode fazer Averot, não é esse o show de hoje, mas mais grave do que fazer Averá é o impacto, a consequência que isso traz. O que quer dizer isso? Poxa vida, se eu fiz essa Averá, deve ser que sou incapaz, deve ser que não tem um valor. Isso por Yetzer Hara é mais jackpot do que a própria Averá. Apesar que a Averá causa um estrago grande no mundo, aqui embaixo, lá em cima, mas depois que eu faço a Averá, eu sinto, poxa vida, não é para mim, eu não sou tão querido para Hashem, e todos os pensamentos que a pessoa tem, isso por Yetzer Hara é mais valioso do que a própria Averá. Por quê? Porque quando eu tenho na minha cabeça um valor pequeno da minha pessoa, então como eu vou me comportar como uma pessoa pequena? E o contrário também é verdadeiro, obviamente. Olha, muitas vezes a gente tem esse pensamento, todo mundo, um pouquinho dele, e a minha aventura de dizer, a pessoa fala, poxa vida, olha, eu posso trabalhar e ajudar a Yeshivot, coloca voto, obviamente isso é muito importante. Eu posso trabalhar e ajudar a tal pessoa, isso é muito importante. Mas eu próprio não tenho muita esperança de mim, como um Yehudi. Eu já ajudo, aqui no Brasil, fora do Brasil, eu já ajudo. Então, o que mais eu já posso ajudar? Como assim posso ajudar? Você pode ajudar a tua própria pessoa. Então, mas como assim minha pessoa? Sabe quantos rabinos tem no Brasil, em Israel? Quantas pessoas têm estudando lá fora? O que eu posso fazer? É isso aí. Muito. Porque na hora que eu acreditar que o meu estudo de Torá vale 1 bilhão para Hashem, cada um quanto consegue, quanto é capaz. Na hora que eu acreditar que minha Amidah vale 1 bilhão para Hashem, meu Minyan vale 1 bilhão para Hashem, minha Kashrut vale 1 bilhão para Hashem, opa, não só que eu posso ajudar os outros, coloca a voto, tenho a obrigação de acreditar na minha pessoa e ajudar a mim mesmo. Eu fui para Israel faz 1 ano e pouco, e aí eu dediquei 1 semana para aprender. Eu gosto, quando eu vou viajar, eu gosto de aprender um pouquinho, tive a oportunidade uma vez. Então, eu dividi minha estadia lá, eu queria em 3 pontos. Um dia, passei o dia inteiro vendo material didático que eu podia aprender para usar melhor para os meus alunos. Livros e coisas didáticas, exercícios, para poder aplicar com os alunos. Outro, fui ver instituições que estão crescendo e ver o que eles estão fazendo para crescer. E onde eu mais gastei horas, dediquei horas, uma mulher, uma senhora francesa, eu lembro até hoje, tem muita cara tatuava ela, não sei nem o sobrenome, infelizmente, mas uma grande tzadeket, chamada Madame Nouriel. O que é Madame Nouriel? Ela é uma psicóloga, e ela cuida especialmente do que é algo no mundo inteiro, especialmente Israel e Estados Unidos, tudo que acontece lá acontece depois aqui, mas aqui também tem, chamado ADD ou ADHD. Vamos dizer assim, pessoas super agitadas, tá bom? Pessoas agitadas demais, distúrbio de hiperativas, boa, tem dificuldade. Isso, com crianças. Inclusive, procurei bastante, na verdade, no Brasil tem mais ou menos, bem aproximado, 2 milhões de casos de hiperatividade, de dificuldade de concentração no estudo por ano. E ela começou a me explicar e fiquei impactado de ver que no meio da consulta que eu estava com ela, pedia desculpa e ligavam um rabanim muito grandes, pessoas de porte pesado, não vou falar o nome para vocês, com casos de alunos que não sabiam o que fazer, que alunos estão indo embora da Yeshiva, que não conseguem mais estudar. É uma mulher muito capaz, ela falava desculpa, atendia, e ela me contava casos e casos, eu fiquei algumas horas da gentil Madame Nouriel, me cedeu e eu aprendi bastante. Quando estava terminando, e essa Madame Nouriel era francesa, eu perguntei para ela, olha, sempre foi assim? Será que em Halab, na Polônia, tinha ADHD, tinha hiperatividade? Não tinha remédio de hiperatividade. Como eles faziam? Davam para um cara um coisat, ele se acalmava, davam um gefilte fish e ficava quieto, comia hrene e ficava quieto. Eu tive essa pergunta. Por que Maristana, o que mudou de lá para cá? Hoje em dia se fala tanto sobre isso, no mundo de educação fala muito sobre isso. Fora do Brasil, muito, muito demais. Então ela me falou 2 coisas. Ela falou, olha, eu vou te contar uma pergunta interessante. Ela pensou e me respondeu o seguinte, a mulher tem muita experiência de tempo e de anos de prática. E de estudo também. Falou o seguinte, olha, uma coisa que mudou no corpo das pessoas é que elas comem muito junk food. Coisas junk food, salgadinho, hambúrguer, salgadinho, hambúrguer, as coisas, isso atrapalha na formação do cérebro mesmo e agita isso aqui, é comprovado, a hiperatividade. Não pode mais comer batata frita? Deve, mas obviamente que
antigamente se comia em proporções diferentes do que se come hoje. E tem um segundo ponto que ela me falou que certeza também mudou do passado para hoje. Falou o seguinte, olha, hoje a pessoa é muito mais frágil. Muito mais frágil. A capacidade de esforço dela é muito menor do que antigamente. E antigamente vamos chamar assim, o nível de tolerância de dificuldade era quanto? Vamos falar algum número que a gente vai ilustrar agora. 5. Quando chegava a 5, desistia. Até os 5 a pessoa corria atrás. Hoje em dia, o nível de dificuldade da pessoa desistir é 2, é 1,5. Então, antigamente, quando tinha uma pessoa em hiperatividade, ele corria atrás e estudava sem remédios com hiperatividade em muitos casos. Hoje em dia, precisa de tratar de um monte de formas diferentes. Por quê? Porque a pessoa é mais frágil. Quer dizer, mais frágil, eu não acredito que eu consigo. Eu não consigo mais. Não é só o junk food, eu não acredito que eu consigo. Se eu não acredito que eu consigo, não entrar com o remédio, não tem como salvar. Olha que interessante. Eu vi uma frase espetacular, alguém mandou faz acho que uns 2 anos. Se a vida não ficar mais fácil, trate de ficar você mais forte. Olhem que bomba. Se a vida não fica mais fácil, você fica mais forte, você consegue encarar a vida. Implicações do shiur do Kohot HaNefesh tem? Tem. Aumento de salário. Sério? O que tem a ver com Kohot HaNefesh? Acreditar com aumento de salário. Como assim que tem? Se você acredita na tua pessoa, se você se valoriza de verdade, obviamente sem viajar, então você vai ter toda autoestima, você vai falar, puxa vida, eu sei que o meu valor é esse. Não quer. Quando a pessoa vai já cabisbaixa pedir, tá bom, se ele já nem sabe se ele merece, então eu não vou dar para ele, atribuir esse valor para ele. Quando alguém te chama para fazer um new venture, alguma coisa nova, alguma coisa, uma subcategoria do teu trabalho, uma coisa nova, o que você vai fazer? Se você acha que você é capaz, fala, tá bom, vou pensar, vou falar assim, mas eu vou pensar. Não é para mim, eu não consigo, peraí. Esse é o Kohot HaNefesh. Rabi Yochanan, depois que escutou que conseguia, ele falou, eu vou ir às contas, não sei, mas eu vou me virar. Quando a pessoa acredita, ele vai. Falar em público, segundo o maior medo do mundo. Segundo, fizeram uma pesquisa no New York Times, sempre lembro, meu professor de oratória falou para mim algumas vezes, o primeiro maior medo das pessoas no mundo é morrer. O segundo maior medo é falar em público. Para falar em público, pode ter medo? Pode. Contanto que ninguém perceba que você está com medo. Isso que ele me falava sempre. Dublo bem. Então, olha que interessante. Quando você vai falar em público, um público diferente, um público maior, sempre falar em público. Para mim sempre dá medo. Mas em qualquer lugar, se você não acredita em você, você vai falar. Tem gente que vai falar o seguinte, olha, eu não tenho muito a dizer, eu não sei mesmo, mas eu vou falar umas palavras. Você não tem muito a dizer. E não acredita, senta, come batata e fica com a boca fechada. O cara quer dar uma dianav, de tzadik. Eu, na verdade, não entendo muito sobre o assunto, mas queria falar umas palavras. Você não entende sobre o assunto, não sabe nada, então senta, vai falar umas palavras. Canta a Havanagila, melhor, vai alegar a pessoa, né? Se você quer ser Hazan, se você tem a capacidade de ser Hazan, tem Hazanim muito bons que não são Hazanim, sabe por quê? Uma vez, meu filho adora Hazanut, ele entende muito, ele fez aula há bastante tempo de Makam, e uma vez ele falou, eu falei para ele, tinha alguma pessoa que foi em algum lugar foi Hazan, eu falei, e aí, o que você achou da Hazanut desse menino? Meu filho falou, Abba, o menino é espetacular, mas dá para ver que ninguém nunca incentivou ele porque ele não soltou a voz. Ele canta melhor do que muitos Hazanim, só que já que ninguém incentivou, ele não soltou a voz, então, por enquanto, ele está aquele Hazan lá de terceira voz aí do palco. Tem voz ou não tem? Tem, mas acredita ou não acredita? Se não acredita, não vale nada, quase nada. Muitas vezes, o que tira as pessoas, eu vejo isso no mundo muito claro, eu vejo assim, bastante do que a gente lê, de Avodat Hashem, dia tem um movimento muito grande de Choser B'Tshuvah, tem um movimento contrário, infelizmente, tem pessoas que saem do caminho da Torá. Eu estudei da filme tantos anos, casado, não casado, tinha minha prática religiosa, cada um no nível dele. O que fez a pessoa cair do nível? O que fez a pessoa sair do nível de Torá que ele tinha? Antigamente eram as dificuldades que as pessoas tinham, perseguições, etc. E tal. Hoje em dia, Baruch Hashem, a gente não tem mais isso. Eu acho que hoje em dia, uma das coisas que segura as pessoas a pessoa fala, olha, eu fui no estúdio de dar filme, por exemplo, que seja o exemplo. Eu vi lá 12 pessoas, vi 50 pessoas. Fui para Israel, vi 100 pessoas. 99 ou 100 muda alguma coisa? Muda. Então o que muda? Se eu agora vou ficar sem dormir uma hora menos para estudar o meu Daf Yomi hoje que eu cheguei do trabalho cansado. O que muda para Hashem?
Eu não acredito que muda nada. Se eu não acredito na minha pessoa, difícil ficar em cima do cavalo chamado Torah e Mitzvot. Porque hoje em dia tem muitas desavenças aí no mundo, tem muitas atrações, tem muitas outras coisas. Se eu não acredito que Hashem investe em mim, ele fala, olha meu, vai para frente, o teu estudo para mim é muito importante. Quem sabe se o teu estudo é menos importante daquela outra pessoa? Ah, mas ele sabe mais do que eu. E daí? Quem falou que Hashem está preocupado quanto quem sabe? A Kadosh Baruch Hu acredita no nosso Kriyat Shema, no nosso Shabbat, no nosso Minyan. O nosso Talmud Torah faz diferença. A gente tem que fazer trabalho de emuná, não só acreditar em Hashem. De novo, acreditar, eu tenho que acreditar em mim mesmo. Eu tenho que acreditar que cada palavra de Torah que eu falo, que eu escuto, isso é uma bomba para Hashem. Isso é um diamante para Hashem. Antigamente acreditavam. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, querem ver? Você não vai entrar em Israel. O que Moshe Rabbeinu falou? Eu vou. Não vai, eu vou. Eu vou. Moshe Rabbeinu, está escrito, Kaviachol, né? Com todo respeito, pegou Hashem pelo colarinho, vamos dizer assim, né? De uma forma respeitosa. Moshe Rabbeinu rezou 515 vezes. E por que ele não entrou em Israel? E por que ele não anulou o decreto dele? Hashem falou, você não vai entrar em Israel. Mas Hashem é o que eu mais quis, eu vou rezar, vou entrar sim. Porque ele rezou 515 vezes, porque ele não entrou em Israel pós-facto, final da Torá. Na conclusão, por que ele não entrou em Israel? Porque ele não rezou 516 vezes. E porque ele não rezou essa uma vez a mais, que Hashem falou, não faz mais tefilá, por favor. Porque se você fizer tefilá, você vai ter que entrar, e aí, em vez de destruir o Bet HaMikdash, se você construir o Bet HaMikdash, eu vou ter que destruir o povo. Então, não entra, porque é melhor para o povo. Mas se Moshe Rabbeinu tivesse rezado mais uma vez, ele entraria. Por quê? Porque Moshe Rabbeinu falou, eu sei o poder da minha tefilá, mesmo com respeito, discutindo com a Kadosh Baruch Hu. Hoje em dia, quem te fala, já rezei 2 vezes, Hashem não me deu. Então, peraí, mas você acredita? Estou falando comigo mesmo. Tem que ter emuná em você, cada um dá um tapinha aqui nas costas dele próprio, de verdade. O que significa a palavra Yehudi hoje? Pergunta para um jovem, o que quer dizer a palavra Yehudi, judeu? O que ele vai te traduzir? Sei lá, Sukkot, pegar o lulav, gefilte fish, comer matzah em Pesach, mesmo que ele é religioso, né? Vai cumprir, não come hametz. Olha o que significava a palavra Yehudi para o Barão de Rothschild, pessoal, olha que interessante. Uma vez o Barão de Rothschild estava andando na carruagem dele real, linda, chique, e aí vieram 2 homens assim na rua, lá no vilarejo, passando de um vilarejo para o outro na estrada, e gritaram lá, judeu, judeu, para o Barão de Rothschild. O Barão de Rothschild manda parar a carruagem, fala para os capangas dele, vai pegar esses meninos que gritaram a palavra judeu para mim. Os meninos vão lá, os capangas vão lá, pegam ele, trazem para ele e falam, o que o senhor quer que a gente faça com eles? Eles ofenderam o senhor. O Barão de Rothschild vira para eles e fala, eu quero que vocês deem 2 moedas para eles. 2 moedas para cada um? É muito 2 moedas, Barão. Pelo elogio que eles me deram, eles merecem 2 moedas. Eles me chamaram de Yehudi, isso para mim é um elogio. Muito obrigado, vocês merecem 2 moedas. Pessoal, qual é o feedback que a gente tem da palavra hoje Yehudi? Se alguém me chama de Yehudi, o que eu faço? Coloco o kippah mais para o lado, coloco um boné para esconder. Barão de Rothschild falou a palavra Yehudi para mim é um elogio, dá 2 moedas para ele. Porque, de novo, o que eu acredito que a palavra Yehudi é o Koach HaNefesh? O que você acredita que é um Yehudi? Contam que tinha um jovem que estava se afogando, e aí o cara pulou de roupa lá no mar para salvar ele, nadou, estragou, obviamente, estragou o celular, grave, né? Perdeu o celular na prova d'água, estragou o terno, salvou o menino. E o menino fala para ele, como é que eu posso agradecer o senhor, o senhor salvou minha vida? Quebrou até o celular do senhor, né? Grave. Aí ele falou para ele, como você pode me agradecer? Daqui para frente, cuida da sua vida, para que a sua vida seja meritosa de ser salva. Faz alguma coisa com a tua vida. Cuida para a tua vida e lembra que eu te salvei. Então, faça jus ao fato de você ter sido salvo. O Rebbe de Kotsk falava o seguinte, olha que bomba. Uma pessoa que chama o outro, uma pessoa que não gosta do outro é chamado de Irachá, não é? Todo mundo conhece isso, né? Musiquinha. Qualquer um conhece isso. Eu costumo dizer que porteiro de Genópolis conhece isso, né? É meu próximo como a ti mesmo. Passuco na Torá. O Rebbe de Kotsk diz que quem não gosta do outro é um Rachá. Mas não menos Rachá do que ele, Rachá quer dizer malvado, não menos Rachá do que ele é a pessoa que não gosta de si próprio. Já escutou muitas vezes sobre Avtaleh HaKamocha. Hoje o shur é sobre eu gostar da minha própria pessoa. Eu acreditar na minha própria pessoa.
Fiquei pensando nisso para terminar. Qual a definição da palavra Hinuch, educação, de acordo com esse shiur? O que quer dizer educação? Dos filhos, dos funcionários, da minha própria pessoa? Hinuch é eu incentivar a minha pessoa a acreditar mais em mim mesmo. Eu incentivar o meu funcionário, meu filho, minha esposa, meu marido, quem for acreditar na minha pessoa. Isso que é Hinuch. Oh, mas ele tem um belo potencial. E aí? Ele tem os números da loto, mas ele não joga, não vai ganhar nunca, meu amigo. Ter um belo potencial sem ninguém que me incentiva não leva a lugar nenhum. Ou leva a pouco. Toda ação ou fala que nós fazemos tem uma repercussão. Estou educando meus filhos, estou educando quem for. Depende. Se está construindo eles, está motivando, está educando. Se está destruindo, isso não é Hinuch. Estou exausta. Gritei com meu filho faz 1 hora, preciso ir para o spa agora. O que você está fazendo educando meu filho? Pessoal, depois que eu grito 1 hora com meu filho, eu estou destruindo ele. Igual tem Hurban Betamigdash, tem Hurban uma criança. Então, se eu destruir ele, eu não estava educando meus filhos. Não precisa ir para o spa, precisa ir para uma psicóloga, precisa ir fazer uma terapia de ver como cuidar dos filhos. Isso não é preciso de um spa para descansar agora. Isso é um ciclo vicioso. Olha que interessante. Se eu injeto mais confiança no meu filho, o que vai acontecer? Ele vai achar que ele pode mais, não vai? Ele vai fazer melhor. O que eu vou fazer? Fala, olha como você é capaz. Ele vai sentir mais capaz. Mais. Até que uma hora que vai acontecer, vai pedir um carro novo, vai pedir alguma coisa. Não, mas o que vai acontecer? Ele vai de verdade produzir. Se eu faço o contrário, o que acontece? Se é um lixo, ele vai se comportar como um lixo. E aí, se é um lixo de novo, ele vai ser um lixo maior. Até que uma hora ele não vai ser mais nem reciclável. Eu acabei com ele. Koach HaNefesh que nós temos, não é o que nós temos, é o que nós acreditamos que a gente tem. Fizeram uma pesquisa, para terminar, nos anos 60, na Universidade da Califórnia, um professor de psicologia, ele é chamado Robert Rosenthal. Olha que pesquisa que ele fez. Ele fez um teste de QI com uma classe grande de universitários. E ele falsificou o resultado. Não sei se foi muito ético da parte dele, mas foi exatamente assim que aconteceu. Ele falsificou o resultado. Ele pegou, vamos dizer, desses 20 alunos, falou que eles têm um QI, sim, mais para baixo. E pegou aqueles outros 20 da classe e falou que eles têm um QI mais alto. E entregou isso para os professores e eles foram andando durante o curso da formação deles que eles estavam fazendo. Ele fez o mesmo teste de QI depois, só que agora o resultado foi o resultado verdadeiro. Olhem que interessante, todos os alunos que ele falsificou que eram fracos, e na verdade não eram fracos, ele falou para o corpo docente que eles são mais fracos, etc. e tal, no fim da conclusão do curso, eles eram os alunos mais fracos da sala. E os alunos que ele falou que eram mais fortes, e na verdade não eram de fato, porque ele falsificou o resultado inicial, eram os 20 alunos melhores da sala. Então ele provou com isso na pesquisa dele, ele fez um estudo sobre isso, que não eram mais fracos. Mas já que a gente olhou eles como mais fracos, a gente tratou eles como menos capazes. Então, razitos, a gente cobra menos deles. A gente fecha o olho mais para eles, a gente deixa rolar um pouquinho para eles. Então, de fato, o que saiu deles? Pessoas menos capazes, apesar de que eles não eram menos capazes. E o outro lado da moeda é os outros que tiveram nomenclatura de mais capazes. O que aconteceu? Se desenvolveram mais. Mas eles não tinham uma capacidade maior. Mas se eu sou professor e eu acredito que ele é melhor, eu vou tratar ele melhor, obviamente que num nível real. E aí isso vai acontecer que ele vai, de fato, responder a esse incentivo e vai ser uma roda gigante. O shiur de hoje é, nós não somos o que a gente tem dentro de cada um de nós, nós somos o que nós acreditamos que a gente tem dentro da gente. Que Bezat Hashem, a gente possa acreditar quanto a Kadosh Baruch Hu ama a gente, quanto Hashem investe na gente, cada pessoa que está acordada e acordou de manhã, para manter um ser humano de pé custa caro para Hashem. É muita parte física, química dentro da cabeça da pessoa, são contas a pagar. Hashem fala assim, me dá muito trabalho. Se eu estou te mantendo vivo é porque você é muito precioso para mim. Acreditar nesse cor que a gente tem, Bezat Hashem, deslanchar e cada um virar o Rosh Yeshiva de verdade e deixar que Hashem espera que ele tenha. Amém.